Dicastério para a Doutrina da Fé. Mater Populi Fidelis. Nota doutrinal sobre alguns títulos marianos referidos à cooperação de Maria na obra da salvação. Mãe dos fiéis. Intercessão. Proximidade materna. Mãe dos fiéis. 34. No caso de Maria, esta mediação realiza-se de forma maternal, tal como fez em Caná e como se confirmou na cruz. Assim explicava o Papa Francisco, ela é mãe. E este é o título que ela recebeu de Jesus, ali mesmo, no momento da cruz, cf. Jó 19, 26-27. Os teus filhos, tu és mãe. Colchete que abre. Colchete que fecha. Recebeu o dom de ser sua mãe e o dever de nos acompanhar como mãe, de ser nossa mãe. 35. O título de mãe tem as suas raízes na Sagrada Escritura e nos Santos Padres, é proposto pelo magistério e a formulação do seu conteúdo teve um progresso até a exposição do Concílio Vaticano II e a expressão maternidade espiritual na encíclica Redemptoris Mater. A maternidade espiritual de Maria brota da sua maternidade física do Filho de Deus, gerando fisicamente a Cristo. A partir da aceitação livre e fiel desta missão, a Virgem gerou na fé todos os cristãos que são membros do corpo místico de Cristo, ou seja, gerou o Cristo total, cabeça e membros. 36. A participação da Virgem Maria, como mãe, na vida de seu filho, desde a encarnação até a cruz e a ressurreição, dá um caráter único e singular à sua cooperação na obra redentora de Cristo, de maneira especial para a Igreja, quando considera a maternidade espiritual de Maria para com todos os membros do corpo místico, em invocação confiante, quando experimenta a necessidade de intercessão da sua advogada e auxiliadora. Este aspecto materno é o que caracteriza a relação da Virgem com Cristo e sua colaboração em todos os momentos da obra da salvação. Na sua missão como mãe, Maria tem uma relação singular com o Redentor e, também, com os que foram redimidos, dos quais ela mesma é a primeira. Maria é tipos, modelo, da Igreja e do novo nascimento que acontece nela, porém ainda mais, Maria é símbolo e síntese da mesma Igreja. É uma maternidade que nasce do dom total de si e da chamada a converter-se em servidora do mistério. Na maternidade de Maria sintetiza-se tudo o que podemos dizer sobre a maternidade segundo a graça e sobre o lugar atual de Maria na Igreja inteira. 37. A maternidade espiritual de Maria possui algumas características determinadas. A. Encontra o seu fundamento na realidade de ser mãe de Deus e prolonga-se na maternidade para com os discípulos de Cristo e ainda com todos os seres humanos. Neste sentido, a cooperação de Maria é singular e distingue-se das cooperações das outras criaturas. A sua intercessão tem uma característica que não é de uma mediação sacerdotal, como aquela de Cristo, mas que se situa na ordem e na analogia da maternidade. Associando Maria à sua obra, os dons que nos chegam do Senhor apresentam-se a nós com um aspecto materno, cheios da ternura e da proximidade da mãe que Jesus quis partilhar conosco, cf. Jó 19, 27. B. A cooperação materna de Maria é em Cristo e, portanto, participada, ou seja, como participação nesta única fonte, que é a mediação do próprio Cristo. Maria entra de uma maneira peculiar na única mediação de Cristo. A função materna de Maria, de modo algum ofusca ou diminui esta única mediação de Cristo, manifesta antes a sua eficácia. Com efeito, todo o influxo salvador da Virgem Santíssima sobre os homens, brota da abundância dos méritos de Cristo, funda-se na sua mediação e dela depende inteiramente, haurindo aí toda a sua eficácia. Na sua maternidade, Maria não é um obstáculo interposto entre os seres humanos e Cristo, pelo contrário, a sua função materna está indissoluvelmente unida à de Cristo e orientada a ele. Assim entendida, a maternidade de Maria não pretende debilitar a única adoração que se deve somente a Cristo, mas estimulá-la. Por isso, devem-se evitar os títulos e expressões referidas a Maria que a apresentem como uma espécie de para-raios diante da justiça do Senhor, como se Maria fosse uma alternativa necessária diante da insuficiente misericórdia de Deus.
O Concílio Vaticano II reafirmou como deveria ser o culto dado a Maria, um culto orientado ao centro cristológico da fé cristã, de forma que, honrando a mãe, melhor se conheça, ame e glorifique o Filho. Com efeito, a maternidade de Maria está subordinada à eleição por parte do Pai, à obra do Filho e à ação do Espírito Santo. A Igreja não é somente um ponto de referência para a maternidade espiritual de Maria, mas é, precisamente, na dimensão sacramental da Igreja que se desenvolve sempre a sua função materna. Maria atua com a Igreja, na Igreja e para a Igreja. O exercício da sua maternidade encontra-se na comunhão eclesial, e não fora dela, conduz a Igreja e acompanha-a. A Igreja aprende de Maria a própria maternidade, no acolhimento da palavra de Deus que evangeliza, converte e anuncia Cristo, no dom da vida sacramental do batismo e da Eucaristia, e na educação e formação maternal que ajuda no nascimento e crescimento dos filhos de Deus. Por isso, pode dizer-se que a fecundidade da Igreja é a mesma fecundidade de Maria, e realiza-se na existência dos seus membros na medida em que eles revivem, em menor dimensão, o que a mãe viveu, isto é, amam segundo o amor de Jesus. Do mesmo modo que a Igreja, Maria, como mãe, espera que Cristo seja gerado em nós, sem ocupar o lugar dele. Por isso, graças à imensa fonte que brota do lado aberto de Cristo, a Igreja, Maria e todos os fiéis, de diferentes maneiras, tornam-se canais de água viva. Deste modo, o próprio Cristo revela a sua glória na nossa pequenez. Intercessão. 38. Maria está unida a Cristo de modo único, por causa da sua maternidade e por ser cheia de graça. Isto percebe-se na saudação do anjo, cf. LC 1, 28, que utiliza uma palavra, charitomene, que é única e exclusiva em toda a Bíblia. Ela, que acolheu no seu ventre a força do Espírito Santo e foi mãe de Deus, torna-se, por esse mesmo Espírito, mãe da Igreja. Por essa peculiar união de maternidade e graça, a sua oração por nós tem um valor e uma eficácia que não se podem comparar com qualquer outra intercessão. São João Paulo II relacionava o título de medianeira com esta função de intercessão materna, porque ela põe-se de permeio, isto é, faz de mediadora, não como uma estranha, mas na sua posição de mãe, consciente de que, como tal, pode, ou antes, tem o direito de fazer presente ao filho as necessidades dos homens. 39. A fé católica lê nas Escrituras que aqueles que estão junto a Deus no céu podem continuar a realizar semelhantes atos de amor, intercedendo por nós e acompanhando-nos. Vemos, por exemplo, que os anjos são espíritos encarregados de um ministério, enviados ao serviço daqueles que hão de herdar a salvação, Reb 1, 14. Fala-se de missões realizadas por anjos, cf. TB 5, 4, 12, 12, ECT 12, 7 a 11, AP 8, 3 a 5. Havia anjos a auxiliar Jesus no deserto das tentações, cf. MT 4, 11, e durante a paixão, cf. LC 22, 43. Num dos salmos, é-nos prometido que ele deu ordens aos seus anjos, para que te guardem em todos os teus caminhos, SL 91, 11. 40. Estes textos indicam-nos que o céu não está completamente separado da terra. O que abre a possibilidade de que intercedam por nós os que já estão no céu. O livro de Zacarias nos apresenta um anjo de Deus que diz: Senhor do universo, até quando tardarás a compadecer-te de Jerusalém e das cidades de Judá, as quais fazes sentir a tua cólera, desde há 70 anos. ZC 1, 12. De modo análogo, o Apocalipse fala-nos dos imolados, dos mártires no céu, que intervêm pedindo a Deus que atue na terra para nos libertar das injustiças, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamavam em alta voz: Tu, que és o poderoso, o santo, o verdadeiro. Até quando esperarás para julgar e tirar vingança do nosso sangue sobre os habitantes da terra? AP 6, 9 a 10. Já na tradição judaico-helenística aparecia a convicção que os justos falecidos intercedem pelo povo, cf. 2 Mac 15, 12 a 14. 41.
Maria, que no céu ama o resto da sua descendência, AP 12, 17, assim como acompanhava a oração dos apóstolos, quando receberam o Espírito, cf. Ect 1, 14, também, agora, acompanha as nossas súplicas com a sua intercessão materna. Deste modo, continua a atitude de serviço e compaixão que mostrava nas bodas de Caná, cf. Jó 2, 1 a 11, e ainda hoje se dirige a Jesus, dizendo-lhe: Não tem vinho, Jó 2, 3. No seu canto de louvor, vemos Maria como uma mulher do seu povo, que louva Deus porque exaltou os humildes, e, aos famintos encheu de bens, LC 1, 52-53, porque acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, LC 1, 54-55, e reconhecemos a sua prontidão quando se aproxima sem demora para ajudar a sua prima Isabel, cf. LC1, 39 e 40. Por isso, o povo de Deus confia firmemente na sua intercessão. 42. Entre os eleitos e glorificados junto a Cristo está, em primeiro lugar, a Mãe. Por isso podemos afirmar que existe uma colaboração singular de Maria na obra salvífica que Cristo realiza na sua Igreja. Trata-se de uma intercessão que a converte em sinal materno da misericórdia do Senhor. Desta maneira, porque ele assim quis livremente, o Senhor outorga a sua própria ação em nosso favor um rosto materno. Proximidade materna. 43. A presença das diversas invocações, das imagens e dos santuários marianos manifestam a maternidade real de Maria que se faz próxima à vida dos seus filhos. Exemplo disso é a manifestação da mãe ao índio São Juan Diego no Monte de Tepeyac. Maria chama-o com as ternas palavras de uma mãe: meu filho, o menor, Juanito. E, diante das dificuldades que São Juan Diego lhe manifesta para levar a termo a missão encomendada, Maria revela a força da sua maternidade: não estou aqui, aqui tenho a honra e a felicidade de ser tua mãe. Colchete que abre ... colchete que fecha. Não estás na prega do meu manto, na dobra dos meus braços. 44. A experiência do afeto maternal de Maria que viveu São Juan Diego, é a experiência pessoal dos cristãos que recebem o afeto de Maria e que colocam em suas mãos as necessidades da vida cotidiana, abrindo confiantes o seu coração para pedirem a sua intercessão materna e obterem a sua alentadora proteção. Além das manifestações extraordinárias da sua proximidade, existem constantes expressões cotidianas da sua maternidade na vida de todos os seus filhos. Ainda que não peçamos a sua intercessão, ela mostra-se próxima como mãe, para nos ajudar a reconhecer o amor do Pai, a contemplar a entrega salvadora de Cristo, a acolher a ação santificadora do Espírito. É tão grande o seu valor para a Igreja que os pastores devem evitar qualquer instrumentalização política desta proximidade da mãe. O Papa Francisco advertiu, em diversas ocasiões, e mostrou a sua preocupação pelas propostas ideológicas e culturais de todos os gêneros que querem apropriar-se do encontro de um povo com a sua mãe.